Capítulo 3. Uma sessão espírita. Faça você mesmo. Nossos experimentos. Experimentos para você. Quando comecei este livro, queria descobrir qual chance o iniciante interessado tinha de usar suas próprias habilidades psíquicas. Eu estava convencida de que esses poderes eram latentes em cada indivíduo e representavam características naturais, pertencentes à raça como um todo. Eu nunca tinha ido a uma sessão espírita. Nem Robert. Nossa leitura no campo da ESP nos levou à conclusão de que algumas sessões espíritas, pelo menos, poderiam ser demonstrações legítimas de certos aspectos da percepção extrasensorial. Outras sessões espíritas sobre as quais lemos pareciam se basear em nada mais do que fraude ou imaginação exagerada. Decidimos tentar uma sessão espírita nossa. Por acaso, tentamos nossa primeira sessão espírita Faça Você Mesmo de improviso, e vou relatá-la aqui, junto com um experimento, para você mesmo tentar. Mais tarde, alguns efeitos físicos definidos foram vistos durante as sessões de Seth, mas estes serão tratados nos capítulos posteriores deste livro. Na noite desta sessão em particular, a nossa primeira, um amigo, William Cameron MacDonnell, parou em nosso apartamento para uma visita. Ele havia lido as transcrições de nossas primeiras sessões de Seth. Naquela época, apenas 10 sessões haviam sido realizadas. Nós 3 decidimos tentar uma sessão espírita naquela noite. Era uma semana depois das férias de Natal. Eu ainda tinha velas de Natal nas janelas. Elas eram elétricas, com lâmpadas vermelhas. Nós as acendemos e apagamos as outras luzes da sala de estar. Lá fora, um poste de luz brilhava diretamente na cozinha adjacente. Então fechamos as cortinas em ambos os cômodos. Sentamos, de mãos dadas, em uma pequena mesa que tem aproximadamente o dobro do tamanho de uma mesa de digitação comum. Havia luz suficiente na sala para que pudéssemos ver claramente. Como não tínhamos certeza de como começar, Robert pediu a Seth para nos dar algum tipo de sinal. Sob a direção de Robert, tirei meu anel e coloquei-o no centro da mesa. Apertamos as mãos, mantendo-as longe do anel. Nossas mãos estavam visíveis para nós em todos os momentos. Antes de começar, havíamos fechado as cortinas verdes do café, para que não tivéssemos reflexos das persianas brancas e velas. Então nos concentramos no anel. Em muito pouco tempo, ele começou a brilhar e cintilar. Nós nos inclinamos mais perto. O efeito foi definido, assim como a causa. Robert descobriu que, movendo seu braço para frente e para trás, ele podia fazer o brilho aparecer e desaparecer. A luz foi causada por reflexo, apesar de nossos esforços para impedir tais efeitos. Interrompemos e colocamos as velas elétricas atrás das cortinas e persianas, onde a luz era difusa. Então voltamos para a mesa. Desta vez, Robert sugeriu que eu colocasse minha mão, com a palma para cima, no centro da mesa. Eu fiz isso. Novamente, Robert pediu algum tipo de sinal. Minha mão estava claramente visível contra a cobertura escura da mesa. Minha outra mão estava firmemente entrelaçada na de Robert, sobre a mesa. De repente, eu falei as palavras. Observem a mão. Uma parte da minha mente se perguntou por que eu havia falado, mas outra parte estava confiante. Eu repeti as palavras, falando por Seth. Enquanto todos nós esperávamos, senti a mão, à minha esquerda no centro da mesa, esfriar. Diante de nossos olhos, a mão começou a mudar de forma. Ela assumiu uma forma definida de pata, engrossou consideravelmente abaixo do polegar até o pulso e pareceu crescer em volume. Através de mim, Seth perguntou se víamos a transformação claramente. Era óbvio para todos nós 3. A mão estava com a palma para cima sobre a mesa, mas de repente a mão tinha unhas nas pontas opostas dos dedos, e os dedos a princípio pareceram estar dobrados para trás de uma maneira que nenhum dedo poderia possivelmente dobrar. No entanto, minha mão não sentiu nenhuma tensão. Nós nos inclinamos mais perto para dar uma olhada melhor, e vimos que havia realmente um segundo conjunto de dedos acima do meu. O resto da minha mão manteve sua forma estranha e grossa, parecendo se expandir ou inchar enquanto as pontas dos dedos brilhavam para que pudéssemos ver claramente o que estava acontecendo. Então,
o conjunto extra de dedos desapareceu. Em um momento eles estavam claramente visíveis. Todos nós tivemos um bom vislumbre deles. No momento seguinte eles se foram. Agora a mão inteira estava gorda e grossa. Eu sou uma mulher pequena com mãos para combinar, exceto que meus próprios dedos são bastante longos. Agora, no entanto, os dedos eram curtos e atarracados. Através de mim, Seth disse: "A mão agora é a mão de Frank Withers." Frank Withers tinha mãos gordas. Ele era um cabeça gorda. O humor em sua voz, ou na minha, era aparente. Em outras sessões iniciais, Seth mostrou tolerância divertida ao mencionar Frank Withers, embora, de acordo com seu próprio testemunho, Frank fosse parte da própria personalidade de Seth. Durante a sessão espírita, falei em meu tom de voz usual mais ou menos, exceto que as palavras não eram minhas. Durante todo o tempo em que minha mão continuou sua transformação, Seth comentou sobre o fenômeno, mencionando que ele estava se saindo muito melhor do que pensava que poderia, para uma primeira tentativa. A mão ainda mantinha sua forma, grossa, com os dedos encurtados e forma gorda. Então Seth sugeriu que eu colocasse minha mão direita ao lado da estranha esquerda, para que as duas mãos pudessem ser comparadas. Ele parecia ansioso para que examinássemos os efeitos, para termos certeza deles. Eu coloquei minhas mãos juntas. A diferença entre elas não era ilusão. Então, coloquei minha mão direita de volta na mão de Robert e mantive minha mão esquerda no centro da mesa. Seth sugeriu que Robert agora tocasse esta mão estranha e atarracada minha. Robert o fez, um tanto hesitante. A mão era diferente em textura e úmida. Embora Robert sentisse os dedos e soubesse que eles estavam lá, a mão se transformou de volta em um apêndice semelhante a uma pata que ele podia ver muito claramente. E o apêndice tinha tocos de dedos, em vez de dedos normais. O que realmente nos impressionou, no entanto, foi um pequeno detalhe. Antes, a mão apenas parecia gorda. Agora ela cresceu em volume, para cima da mesa, crescendo em espessura. No entanto, Seth não havia terminado. Quando todas as mãos estavam juntas novamente, exceto minha mão esquerda transformada, a mão começou a se elevar da mesa, embora meu braço e pulso permanecessem exatamente onde estavam. Bill McDonnell rapidamente passou sua própria mão entre a mão que se elevava e a mesa para garantir que não fosse algum tipo de ilusão. Durante todo o tempo, meu pulso estava pressionado firmemente contra a mesa. Verificamos isso na hora. Enquanto a mão se elevava, ela brilhava levemente para que pudéssemos vê-la melhor. Então, ela voltou para a mesa. Seth encerrou a conexão e fizemos uma pausa. Estávamos todos cansados, mas intrigados. Tínhamos começado às 19 horas. Agora, eram mais de 8 horas. Decidimos voltar para a mesa novamente. Robert pediu a Seth um sinal. Coloquei minha mão esquerda no centro da mesa e coloquei minha mão direita na de Robert. Desta vez, quase imediatamente, meu polegar esquerdo ficou branco. Não apenas mais branco que o resto da minha mão, mas um branco mais branco que o giz que brilhava. Enquanto observávamos, o branco se espalhou do polegar para o monte abaixo, dele e subiu pelo meu braço até o meio do caminho para a manga do meu suéter empurrada para cima. A porção inferior da mão engrossou novamente, parecendo crescer da própria mão como um crescimento de algum tipo. Este foi de longe o mais surpreendente dos efeitos, especialmente porque 1 minuto antes minha palma estava cheia de sombra. Agora a sombra desapareceu completamente, e a palma da mão se encheu de branco e continuou a brilhar mais intensamente. Não havia reflexo algum para causar tal efeito. O branco era de tal intensidade que era inconfundível. Bill McDonnell havia visto várias aparições em sua vida. Antes, ele havia nos pedido para perguntar a Seth sobre uma grande figura encapuzada que havia aparecido ao lado de sua cama uma noite. Sem ser solicitado, Seth agora ofereceu a declaração, através de mim, de que Bill era parte de uma entidade chamada Mark, e havia sido 2 vezes homem e 1 vez mulher. A aparição havia sido um fragmento de personalidade passada que havia se materializado para avisá-lo contra lugares altos. Em uma época, de acordo com Seth, Bill, em uma vida anterior, havia subido nas árvores ao anoitecer para escapar de animais. Ele estava caçando. Aqui Seth parou e começou a rir.
Ele escapou dos animais, mas adormeceu na árvore, caiu, aterrissou de cabeça e morreu. Ele deve evitar lugares altos. Ele morreu aos 46 anos. Seth continuou a dizer que Bill tinha problemas, com equilíbrio. Seu humor um tanto macabro foi surpreendente, vindo logo após as mudanças brancas como giz na mão. Bill, incidentalmente, estava pintando casas e usando escadas na época da aparição. Ele é professor de arte por profissão. Novamente, Seth interrompeu o contato. Estávamos exaustos, mas decidimos ver se Seth poderia materializar uma figura, de corpo inteiro de algum tipo, em uma porta que leva ao banheiro. Organizamos a mesa em frente à porta aberta e nos sentamos. Senti Seth imediatamente. Ele estava irritado. Esta não é uma sessão de almoço, disse ele através de mim. Robert estava terminando um pedaço de doce que ele havia pegado durante o pequeno intervalo. Nem é uma sessão de circo, disse Seth. Ele então acrescentou que muita luz entrava pela janela do banheiro e sugeriu que fechássemos a porta. Na parte de trás da porta, de frente para a sala de estar, há um espelho de corpo inteiro. Através de mim, Seth nos disse para organizar nossa mesa e cadeiras para que pudéssemos ver nossas imagens claramente neste espelho. Nós fizemos isso. Então ele nos disse para observar minha imagem no espelho. Eu sentei com Robert de um lado de mim e Bill do outro. Eu usava um suéter preto naquela noite, e meu cabelo é curto e preto. O cabelo preto e o suéter preto serviam para emoldurar meu rosto e pescoço. Quando olhamos pela primeira vez no espelho, minha imagem estava tão clara quanto a de Robert ou Bill, nem mais nem menos. As velas elétricas ainda estavam acesas. Estávamos na penumbra, mas novamente, havia luz suficiente para ver objetos. Nossas imagens no espelho pareciam bastante comuns. Nossas mãos estavam à vista sobre a mesa. Todo o resto no espelho permaneceu igual, exceto minha imagem. Ela não mudou de uma vez, mas gradualmente a cabeça ficou mais fina. O pescoço ficou atarracado, e até mesmo o cabelo mudou sua disposição, modelando a cabeça de uma maneira muito mais apertada. A cabeça agora parecia mais com a de um homem do que com a de uma mulher. Os ombros ficaram distintamente distorcidos, mais nítidos e mais curvados. Os contornos do rosto continuaram a se alongar. A imagem abaixou a cabeça. Isso foi muito surpreendente para mim, pois eu estava olhando para cima, diretamente para o espelho. Um conjunto de feições apareceu na frente da imagem do espelho e pareceu se mover para a frente a partir do espelho, pairando na frente dele. As feições brilharam 2 vezes e então desapareceram. Ao mesmo tempo, Robert viu uma aura ao redor da cabeça da imagem do espelho. Seth ofereceu a informação de que a aura era parte do corpo astral e que a própria imagem era parte de outra entidade. Eu estava muito cansada. A coisa toda pareceu drenar minha energia. Minha cabeça caiu sobre a mesa. Nossa primeira tentativa de uma sessão espírita havia terminado. Nossas reações à noite foram misturadas. Antes do experimento, estávamos bastante constrangidos. Então estávamos atentos e intrigados, embora cautelosos. Depois que terminou, suspeitamos que alguma sugestão desempenhou um papel na imagem do espelho. No entanto, não podíamos ter certeza. O episódio da mão foi fascinante, e tínhamos certeza de que a sugestão tinha pouco a ver com isso. Os efeitos foram muito definidos, e nós os verificamos de várias maneiras. A mão, sem dúvida, havia mudado de forma, volume e cor. Dedos. Extras apareceram com as unhas opostas às unhas de meus próprios dedos. A mão havia se elevado da mesa, embora meu pulso estivesse pressionado contra a mesa. Bill havia verificado isso. O brilho branco que encheu a palma e subiu até o braço também era inconfundível. O escrutínio que demos às várias manifestações da mão foi muito cuidadoso para ser realizado como se todos nós 3 estivéssemos meramente sob influências sugestivas. Estávamos bem acordados, curiosos. Não aceitamos tudo o que vimos. O primeiro brilho do anel, por exemplo, rapidamente percebemos que veio dos reflexos. Embora eu falasse por Seth, meus olhos estavam bem abertos. Efeitos físicos dos quais temos mais certeza têm se mostrado, embora não com frequência nas sessões de Seth.
Nos sentimos mais certos deles simplesmente porque aconteceram enquanto a sala estava totalmente iluminada e enquanto nenhuma tentativa foi feita para provocá-los. Mas não há dúvida em nossas mentes de que efeitos definidos ocorreram nesta sessão espírita. Se você tem uma mente aberta e uma curiosidade intelectual saudável e está relativamente livre de superstição, então você descobrirá que uma sessão espírita experimental sua pode ser muito interessante. E se você receber quaisquer efeitos físicos definidos, então você descobrirá por si mesmo que as sessões espíritas podem ser mais do que fraude ou credulidade. Mantenha uma estrutura mental objetiva. Verifique o que você vê. Por outro lado, você deve permitir que seu eu intuitivo tenha alguma liberdade, ou não haverá nada para verificar. Se você está absolutamente certo de que nada vai acontecer, com toda a probabilidade, nada acontecerá. Se você está curioso e de mente aberta, então você não estará preso por ideias preconcebidas sobre o que é possível e o que não é possível, mas você será objetivo o suficiente para estudar quaisquer materializações sobriamente e razoavelmente. Esses resultados foram recebidos em nossa primeira tentativa. Não tivemos tais experiências antes. Não sabíamos muito mais sobre sessões espíritas do que qualquer um de vocês que lê este livro. Não há necessidade de ter medo de fantasmas, ou espíritos, ou abordar este tipo de sessão espírita como algo não natural. Estamos tentando estudar logicamente muitos assuntos que há muito estão ocultos na superstição. Se as materializações ocorrerem, então é simplesmente uma indicação de que não entendemos o que a própria natureza é. Não entendemos o potencial da personalidade humana. Por séculos, sabemos que a mente influencia a matéria, mas não sabemos como. No final deste capítulo, incluirei alguns trechos do Material Set que começam a lidar com tais questões. De acordo com a teoria apresentada no material, cada indivíduo forma matéria física em uma base subconsciente, incluindo a matéria física da imagem pessoal. Assim como não estamos conscientemente cientes de nossos próprios processos digestivos, também não estamos conscientemente cientes das maneiras pelas quais transformamos constantemente energia em matéria física. Se este for o caso, então, a personalidade humana é basicamente livre de leis físicas como as conhecemos. Não haveria nada de não natural. Então, na sobrevivência da personalidade, e nada de não natural se tal personalidade mais uma vez formasse uma imagem física e aparecesse para nós na forma de uma aparição. Mais tarde, discutiremos tais assuntos mais a fundo, pois seus próprios experimentos com sonhos e telepatia mostrarão que a personalidade, sua personalidade, é mais independente do espaço e do tempo do que você supõe. Agora, no entanto, aqui estão algumas sugestões para uma sessão espírita faça você mesmo. Nossa própria experiência posterior sugere que a escuridão, ou a quase escuridão, não são necessárias. Para sua primeira tentativa, você pode ter o quarto com pouca luz, se preferir. Talvez a penumbra lhe permita maior liberdade interior no começo. Você pode se sentir constrangido ou tolo com as luzes acesas. Mais tarde, no entanto, use iluminação normal. Você terá mais certeza de seus resultados. Se você tiver o quarto com pouca luz para sua primeira tentativa, certifique-se de eliminar quaisquer fontes de reflexos de luz, experimentando várias disposições. Reserve tempo para organizar sua mesa e cadeiras. Elas devem ser colocadas de forma que você possa ver claramente. Cubra a mesa com um material escuro e opaco para evitar a possibilidade de reflexos. Certifique-se de que todas as pessoas presentes tenham suas mãos à vista em todos os momentos. É uma boa ideia dar as mãos. Você nunca confiará em seus resultados se a mão de alguém não estiver visível. Qualquer número de pessoas pode participar. Estas devem ser pessoas cuja integridade esteja além de qualquer dúvida. Verifique todos os efeitos que você vê. Você pode simplesmente sentar-se, quieto sem falar, se preferir. Ou você pode perguntar: tem alguém aqui? Você pode designar outra pessoa para fazer as perguntas, se você se sentir desconfortável em fazê-lo. É muito melhor se uma pessoa sentada à mesa, mas não participando, anote. Se nada acontecer, dentro de um período de meia hora, encerre o experimento e tente outra hora. No começo, particularmente, você pode precisar de várias tentativas como essas, antes de estar relaxado o suficiente para obter qualquer resultado. Se, por acaso, alguém no grupo começar a usar a comunicação vocal,
ou falar palavras que não parecem ser suas, então questione-o gentilmente. Não o assuste. Se alguma das pessoas participantes for excessivamente sugestionável e parecer desconfortável, então encerre o experimento. Tais experimentos são totalmente seguros com pessoas comuns. Realizados com bom senso e curiosidade, eles podem ser muito instrutivos. Algumas pessoas exageram em quase qualquer situação, e essas pessoas não devem ser convidadas a participar de seu experimento. Elas são muito excitáveis para relatar objetivamente quaisquer resultados que você possa alcançar, e sua própria sugestionabilidade excessiva pode fazer com que você duvide do que pode ser efeitos válidos. Se a comunicação vocal resultar, faça perguntas conforme sugerido no capítulo anterior e examine tais resultados de acordo com as mesmas regras dadas anteriormente. Recomendo que você não toque em ninguém que esteja usando a comunicação vocal. Ele pode estar em um estado de leve transe. Esta é uma condição psicológica bastante natural, mas um toque pode causar desorientação. Tal pessoa pode ficar assustada ou desconfortável, e o contato pode ser perdido. Os seguintes trechos do material de Seth são muito interessantes. Até onde sei, esta é uma explicação original das maneiras pelas quais a mente e a matéria interagem. O próprio Seth não parece interessado em produzir efeitos físicos. Sua preocupação parece estar em explicar os fenômenos ESP em geral. O que é, como funciona, quais experimentos de laboratório podem provar sua validade. Os seguintes trechos são de uma seção que é básica para qualquer entendimento do assunto discutido no material de Seth. Obviamente, é impossível incluir mais do que uma pequena fração do material de Seth neste livro, mas Seth entra nas maneiras específicas pelas quais cada indivíduo subconscientemente forma sua própria imagem física, seu ambiente e o universo físico. Ele explica como a aparência de durabilidade, largura, altura, peso e colocação no espaço são acordadas e mantidas. No capítulo O Mundo Espiritual, a Matéria Importa, essas ideias serão discutidas brevemente. Material de Seth. A criação continua constantemente, e nem sempre ao longo das linhas de padrões antigos. Em seu próprio plano, há um depósito subconsciente de conhecimento, onde é conhecido por todas as moléculas e átomos exatamente quais tentativas evolutivas foram feitas e com quais resultados, sempre de olho em circunstâncias que possam se encaixar em formas uma vez tentadas com falha. Todos os átomos e moléculas têm uma consciência condensada. O mesmo acontece com partículas ainda menores. Os átomos e moléculas que compõem toda a matéria física e células não estão basicamente presos ao seu tempo. Eles agem dentro da estrutura do seu tempo, mas o conhecimento condensado que eles contêm carrega consigo sua própria consciência peculiar e única, que não está presa a leis físicas. Os produtos químicos em si simplesmente não darão origem à consciência ou à vida. Seus cientistas terão que enfrentar o fato de que a consciência vem primeiro e evolui sua própria forma. O corpo físico que você imagina consistir em algum tipo de consciência separada, controlando uma estrutura de partes completamente inconscientes, é bastante improvável. Todas as células do corpo são individuais e têm uma consciência separada. Há uma gradação aqui, mas cada célula é uma célula consciente. A cooperação consciente entre as células de todos os órgãos físicos, do corpo, e entre todos os próprios órgãos. Aqui está um exemplo. As moléculas, átomos e partículas menores contêm todos consciência separada. Eles se formam em células. Embora as células mantenham a individualidade e não percam nenhuma de suas habilidades, há realmente uma união da consciência individual de átomos e moléculas para formar uma consciência celular individual. Você termina com órgãos compostos de células literalmente incontáveis. Isso continua ad infinitum, e até mesmo as partículas mais baixas retêm sua própria individualidade. A natureza cooperativa do corpo físico não poderia ser um mero resultado de seus produtos químicos e reações químicas. Assim, a consciência forma sua própria materialização. O corpo físico é um fenômeno mais maravilhoso do que se supõe, pois essa combinação de consciência continua e seus resultados podem ser vistos no cérebro humano.
Quando a origem física do seu universo for finalmente descoberta, seus cientistas não estarão em situação melhor do que estão agora. Eles enfrentarão o problema que evitaram por tanto tempo, o da origem por trás da origem. O universo físico e tudo nele é resultado da consciência. Ele não evoluiu a consciência. Pelo contrário, a consciência não apenas criou o universo físico, mas continua a fazê-lo. A criação constante do universo físico é realizada por cada indivíduo, em um nível subconsciente, através do uso de mecanismos que eu expliquei, pelo menos parcialmente. Esta criação constante de matéria não é mantida através de algum subconsciente localizado que existe em algum lugar entre duas orelhas, atrás da testa. O subconsciente individual é o resultado de uma união psíquica de recursos e habilidades. É uma gestalt, mantida e formada pela consciência cooperativa e generalizada de cada átomo e molécula que compõe o corpo físico. Cada átomo individual tem a capacidade, até certo ponto, de construir sua porção de energia em construção física. Toda a estrutura física do corpo é o resultado dessa cooperação de células, que contém toda a sua consciência individual. O padrão do corpo físico possibilita que todas as células, átomos e moléculas se expressem. Eles compartilham das perspectivas alcançadas através das habilidades de uma estrutura corporal fisicamente grande de uma maneira que não poderiam de outra forma. Assim como as várias células mantêm sua individualidade, também as várias personalidades retêm sua individualidade e singularidade, enquanto ainda cooperam para formar a estrutura psíquica da entidade, que em um contexto também as forma. E com este pequeno problema, deixarei você fazer sua pausa para descanso. Existem mais maneiras de ver o que está dentro de um ovo do que quebrá-lo, como você descobrirá. Nem o homem está sozinho em manter o universo físico, em dar-lhe continuidade enquanto projeta e constrói sua própria imagem física. Assim como esta imagem física é o resultado direto de seu próprio clima psíquico interior, assim como ela reflete fielmente suas próprias alegrias e doenças, assim como essas alegrias e doenças aparecem na imagem física, assim, todas as coisas vivas constroem suas próprias imagens e ajudam a manter as propriedades físicas do seu universo.